verdade é uma só. Restam 4 finais e o Santos precisa pontuar nesses 4 jogos para conseguir respirar aliviado no final da temporada. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o jogo entre Santos e São Paulo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi na Vila Belmiro e não saiu do zero. A postura do Santos durante todo o jogo me deixou um pouquinho estressada, porque deixou o São Paulo muito com a bola. Isso principalmente no primeiro tempo, né? O Santos conseguiu sair ali em alguns contra-ataques, mas o São Paulo, tendo a bola, assustou bastante o Santos em alguns momentos ali. Teve bola na trave, teve o Joaquim tirando a bola, teve o João Paulo fazendo defesa. Então, assim, o Santos, mesmo jogando em casa, não teve posse. Deixou para o São Paulo jogar, para o São Paulo ditar o ritmo do jogo. Dessa forma, o Santos saía no contra-ataque. Inclusive, teve uns 2 contra-ataques grandiosos no primeiro tempo, mas não aproveitou, né? Acabou tomando decisões erradas ali na frente e não conseguiu aproveitar. Inclusive, quando o São Paulo errou também e deu a bola de presente pra gente, isso já no segundo tempo, a gente não conseguiu aproveitar a oportunidade. Falando rapidinho da escalação, vocês viram que eu postei o pré-jogo ontem mais cedo, né, falando que o Soteldo era dúvida ainda pro jogo, não sabia se ele tinha se recuperado ou não do edema muscular dele. E ele foi pro jogo, né? É importante ressaltar que ele foi pro jogo. Inclusive, ele estava jogando com uma proteção ali na coxa. E o time do Santos, ele foi num 4-3-3 ali. João Paulo no gol, Joaquim e Messias fazendo a dupla de zaga, o Kevson de um lado e o Lucas Braga do outro. O meio-campo composto por Nonato, Jean Lucas e o Tomás Rincon ali um pouquinho mais atrás, né? Como volante, obviamente. E lá na frente, o Soteldo de um lado, o Max Silveira de outro e o Marcos Leonardo centralizado. O Jean Lucas fez mais um jogo ruim, né? Eu falei pra vocês no vídeo passado que o Jean Lucas não vinha jogando bem, fazia 2 jogos que ele não jogava bem. E ontem, mais uma vez, foi um jogo bem abaixo dele. Não voltou ainda a ser aquele Jean Lucas que a gente tá acostumado a ver e que a gente espera que ele seja. Inclusive, ele foi substituído no segundo tempo pra entrada do Dodge. Mas a gente já fala disso, vamos falar primeiro do primeiro tempo, né? Porque o Santos, como eu disse, deixou a bola muito com o São Paulo, conseguiu sair no contra-ataque. É importante ressaltar que o São Paulo não tomou nenhum gol de contra-ataque durante o campeonato inteiro, né? Inclusive, isso foi dito na transmissão. E o Santos conseguiu algumas oportunidades de contra-atacar o São Paulo, mas não conseguiu aproveitar essas chances. Porque não é que só o São Paulo teve chance. No primeiro tempo, o São Paulo foi melhor porque teve a posse, mas o Santos conseguiu assustar nesses contra-ataques que teve. No segundo tempo, o Santos volta um pouco melhor, né? O Marcelo já tira o Max, que não vinha bem no jogo, e coloca ali o Fernandes para povoar melhor o meio-campo do Santos, que não existiu no primeiro tempo. Ah, outro ponto que eu quero falar também, né? Eu sei que a gente tá acostumado a ganhar aí do jeito que dá nos últimos jogos, porque o importante é pontuar, mas o que o Santos tá dando de chutão nos jogos, né? Isso acaba, às vezes, entregando a bola para o adversário de graça. O João Paulo, por exemplo, sempre que ele vai sair do tiro de meta ou tem a bola ali que a bola volta para ele, ele dá o chutão e a gente acaba entregando a bola de graça para o adversário que, enfim, parte para a pressão de novo. Então, só essa questão de saída de bola que não tem me agradado nos últimos jogos. E olha que a gente ganhou no jogo contra o Goiás, né? E ainda assim eu tô aqui reclamando, não é só porque a gente empatou ontem, mas é que essa saída de bola do Santos realmente tá matando, gente, matando. A gente não consegue ficar com a bola, porque a gente já sai dando chutão e sem direção, sem procurar de fato um jogador ali que possa receber essa bola. Até porque lá na frente a gente tem o Marcos Leonardo, mas o Marcos Leonardo ele é baixo. E ele tava brigando ali com o Beraldo e com a Arboleda, que são os zagueiros do São Paulo, né? Mais que o Beraldo, o confronto dos dois foi mais que o Beraldo. Mas são zagueiros altos, e o Marcos Leonardo não é tão alto assim. Então ganhar de cabeça às vezes é um pouquinho complicado. Mas enfim, tirando essa questão, né, desses chutões, no segundo tempo o Santos volta um pouco melhor pro jogo, acho que percebe que tá jogando em casa e precisa entregar um pouco mais pra torcida, que fez uma festa maravilhosa ontem, por sinal. A torcida tem sido de fato o 12º jogador do Santos ali, não desistiu do time em nenhum momento na fase difícil, e por mais que a gente ainda esteja enfrentando essa fase difícil, a torcida continua apoiando, independente dos resultados que a gente vem tendo, né? Então, parabéns pra torcida também.
Bom, mas continuando, falando sobre o segundo tempo, o Santos volta um pouco melhor. O Marcelo ele coloca o Fernandes no jogo para povoar um pouco mais o meio-campo, já que a gente estava pecando muito ali no meio-campo, e o Santos para de sofrer com o São Paulo vindo muito para cima. A gente começa a ficar um pouco mais com a bola. Só que a gente ainda enfrenta o probleminha ali da criação para a bola chegar lá na frente com qualidade. E em um certo momento ali, o Kevson, bem no início do segundo tempo, aliás, o Kevson acaba sentindo. O Inocêncio entra ali pela lateral, né, no lugar do Kevson, e depois de um tempo, com o Marcelo vendo que aquele time não estava indo para frente e estava faltando um pouquinho de criação ali, ele coloca o Lucas Lima e o Furt. Só que isso vem a acontecer bem no final do jogo, porque antes a substituição que ele faz é para colocar o Dodge. Então ele coloca tecnicamente mais um volante, a gente sabe que o Dodge não tá vivendo uma boa fase, porque faz muito tempo que não joga, né? Ele jogou, é claro, recentemente, mas assim, ele não tem uma sequência de jogos. Então colocar ele num jogo como ontem, onde a gente precisava de resolver uma situação ali com um passe decisivo, gente, era jogo pro Lucas Lima entrar bem antes. Mas ele entrou só aos 38 junto com o Furt. Aí o Dodge acabou entrando mais cedo no lugar do Jean Lucas, que não vinha fazendo um bom jogo, como eu disse para vocês. E depois o Lucas Lima e o Furt entrou no lugar ali do Nonato e do Marcos Leonardo. O Nonato, sobre o Nonato, né, porque como eu disse, o Nonato foi substituído, o Nonato, ele não conseguiu criar muito, né, na parte ofensiva. Ele conseguiu se recompor bem na parte defensiva, jogou bem ali, mas no quesito de fazer o papel dele mesmo, como meia ali pra frente, levando o time pra frente, eu acho que ele deixou um pouquinho a desejar no jogo de ontem. Aí ele foi substituído, o Lucas Lima acabou entrando no lugar dele. Só que o que era para melhorar o time com a entrada do Lucas Lima e do Furt, não sei, acabou que fez com que o time passou a tomar mais pressão ainda do São Paulo. Não sei o que aconteceu, que nos minutos finais o São Paulo conseguiu retomar aquele ímpeto do primeiro tempo e veio para cima do Santos. Inclusive teve algumas oportunidades de gol ali que a bola passou raspando mesmo. Então, uma análise geral, para o jogo de ontem ter sido em casa com a nossa torcida, e é um jogo extremamente importante, mesmo sendo clássico, eu acho que o Santos deixou um pouco a desejar. É claro que a gente tá naquela vibe de que todo ponto é importante, o importante é pontuar. Só que ontem o jogo era em casa e eu acho que se o Santos tivesse tentado um pouquinho mais e buscado um pouco mais a vitória, a gente teria conseguido terminar o jogo de ontem com os 3 pontos. Isso infelizmente não aconteceu. Então agora a gente vai ter uma pausa aí no campeonato, né? E o próximo jogo agora é contra o Botafogo fora de casa. O Botafogo que tá brigando ali na parte de cima da tabela pelo título do campeonato. Vai ser um jogo muito difícil, mas o Santos precisa fazer a parte dele. A gente tá com 42 pontos. A gente teve a sorte de que o Bahia empatou na rodada com o Atlético Paranaense. O Goiás perdeu para o Atlético Mineiro. O Cruzeiro também perdeu, né, o seu jogo no sábado. E o Vasco, infelizmente, ganhou e o Corinthians também acabou ganhando. Então, os únicos 2 resultados ruins aí foram Vasco e Corinthians. Os outros resultados meio que contribuíram com a gente ali. Mas o Santos precisa fazer a parte dele também. Estamos então com 42 pontos. O próximo jogo é um jogo fora de casa, um jogo bem difícil. E o Santos tem que pontuar. A verdade é uma só. Restam 4 finais e o Santos precisa pontuar nesses 4 jogos para conseguir respirar aliviado no final da temporada. Eu quero saber qual que é a opinião de vocês sobre esse jogo, comenta aqui embaixo. E antes de encerrar o vídeo, eu também gostaria de agradecer a todo mundo que é inscrito aqui no canal. Nesse final de semana nós batemos 2.000 inscritos, é uma marca muito importante para mim. Então, um beijo para vocês. E se você tá me acompanhando aqui e ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever, ajuda o canal a crescer aí cada vez mais. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!